Uma ótima noite para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Circuito Pickler. E hoje vamos falar um pouquinho de um assunto delicioso que a gente ama falar, que a gente ama executar, que é brincar. E eu começo, né, com uma frase que eu amo de paixão, que é da Silvia Nabiger, que ela é uma escudeira aí de Amy Pickler, de Ana Tardos, né, que é a filha da Amy Pickler. Eu estou tendo uma honra imensa de fazer um curso de formação continuada com ela, e isso tem me alegrado bastante, que ela diz assim, que os primeiros anos duram para sempre. Os primeiros anos duram para sempre. Então, que importância, que relevância a gente tem dado para os 3 primeiros anos de vida dos nossos pequenos. São eles que vão marcar efetivamente toda a nossa vida adulta, mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não saiba, mesmo que a gente não sinta. Mas talvez algumas questões que a gente precisa resolver na nossa vida hoje, né, enquanto adulto, alguma dificuldade que a gente tenha, que a gente encontre, pode ter certeza que é reflexo lá dos nossos 3 primeiros anos, né, que a gente chama de primeiríssima infância. E aí eu quero começar, né, trazendo para vocês uma provocação, né, também inspirado na Janu Cristina, que é uma super estudiosa também de Amy Pickler, que ela diz assim, né, que todos nós interagimos com o mundo, fazemos e desejamos interagir com ele desde o princípio, desde os primeiros momentos que iniciamos essa relação. Quando olhamos para o início da vida humana, em função da própria dependência e da própria vulnerabilidade dos bebês, essas interações ou pequenas gradativas relações são mais difíceis de identificar. Não somente pelo fato de que nos tornamos adultos e nos distanciamos da vida humana, mas pelo fato de que, para muitas pessoas, brincar está relacionado com algo mais perceptível, como brincadeiras de faz de conta, pular amarelinha, pular corda e etc. Tudo isso é brincar. E ninguém discorda disso. E aí eu venho com a minha provocação para vocês. Nós identificamos o brincar como coisas perceptíveis aos nossos olhos. A gente acha que a gente tem que sentar e brincar junto. Essas são as nossas referências. Mas e os bebês? Quando a gente está falando de bebê, como eles brincam? Quando falamos de início de vida humana, será que o ser humano, nos primeiros 3 anos de vida, não brinca? Eu trago essa provocação para vocês, né? Porque se o brincar são somente coisas perceptíveis, como faz de conta, como amarelinha, como pular corda, muitas vezes brincar de carrinho, brincar de boneca, os bebês fazem como, se eles ainda não têm domínio disso? Como eles brincam? Ou eles não brincam? Quando ela traz para a gente essa fala, né, de que a gente se distancia da vida humana, me traz uma outra provocação, uma outra reflexão que eu também quero dividir com vocês. E que o mundo está muito louco. Hoje se tem valor e se busca a humanização das coisas. Se busca uma escola humanizada, se busca uma empresa humanizada, se busca um médico humanizado. E nós somos o quê? Onde foi que nós deixamos de sermos seres humanos? Que a gente precisa humanizar as coisas agora. Quando foi que a gente se perdeu? E isso tudo traz para nós, né, referências da nossa própria infância. Quando a gente enxerga um bebê, uma criança pequena, né, a forma que ela vai interagir, a forma com que ela vai brincar, a forma que ela vai se relacionar,
O olhar que eu tenho para essa criança e as expectativas que eu tenho em relação a ela vão de encontro com as referências que eu tenho, que eu tive. E aí eu preciso me perguntar e me questionar. Que tipo de concepção de criança e de infância eu tenho? Qual é a concepção de criança que eu vejo hoje? Qual a concepção de infância que eu tenho hoje? A concepção de criança que eu tenho é uma concepção de criança ativa ou de criança passiva? A concepção de infância que eu tenho é uma infância que vem como uma tábula rasa, como uma folha em branco, que eu preciso causar as minhas impressões, colocar as minhas impressões, ou eu acredito na potência da criança? Eu acredito que o bebê já nasce potente. Isso nós falamos em outros circuitos, né? E aí nos faz refletir e nos faz trazer, né, para essa humanização, para essa potência de acreditar no ser humano. E aí eu trago para vocês uma outra provocação. Será mesmo que existe criança passiva? Ou será que ela está apenas na sua fase de desenvolvimento? E a expectativa é sempre do adulto e não da criança. Foi o que nós falamos no último circuito, né? Que as expectativas são dos adultos. A gente quer apressar tudo. Absolutamente tudo. Então, a gente começa a enxergar a criança com uma passividade que não existe. Ela simplesmente está no seu momento adequado. Ela está no seu momento certo de desenvolvimento. Então, a partir de hoje, se isso ficar para vocês, né, neste tema de brincar, que não existe criança passiva, a gente já tá metade do tempo ganho, né? De que não existe criança passiva, mas existe criança que se desenvolve no tempo dela. E que não há de ter comparação também entre uma criança e outra. Porque a cultura é diferente, o estímulo é diferente, o ambiente é diferente, as condições que vieram ao mundo são diferentes. Então, não dá para esperar a mesma coisa de todas as crianças. Diante de tantos estudos, há aí uma média de que até tantos meses espera-se isso, até tantos meses espera-se aquilo, que até isso a Amy Pickler questionou e criou a sua própria tabela, deixando mais distante esta idade uma da outra. Porque quanto mais a criança demora para adquirir aquilo, mais qualidade ela tem. Porque ela vai fazer por si, ela vai descobrir por si. E aí a gente chega, né, no ponto ápice do brincar. O que é a base do brincar? O que a gente pode entender por brincar? A base do brincar nada mais é e tudo é que o vínculo afetivo. Para a criança brincar, ela tem que ter estabelecido um vínculo afetivo. Primeiro, consigo mesmo. Ai, Sibeli, mas como que a criança vai se amar? Como que é isso? Eles não têm essa noção de sentimento. Mas eles têm o sentido de competência e de confiança. Então, ela precisa acreditar nela também para estabelecer esse vínculo. E aí, ela vai conseguir se aventurar mais. Se a Rosa encontra um vínculo afetivo na Shiva, a Shiva não precisa sentar para brincar com a Rosa. Mas a Shiva pode observar a Rosa brincando. E todas as vezes que ela buscar o olhar da Shiva e ela perceber que a Shiva está observando o brincar dela, ela vai se aventurar ainda mais.
Se ela estiver no primeiro degrau, ela olhar para a Shiva e perceber que a Shiva deu um sinal para ela de pode ir, que eu acredito em você, ela não precisa dizer nada, ela só olha. Ela vai avançar mais 5 degraus. Agora, se porventura ela estiver no primeiro degrau, ela buscar o olhar da Shiva e a Shiva estiver conversando com a Gisele nesse momento, ela desiste de se aventurar no 5º degrau. Ela para e ela vai fazer outra coisa. E isso é nítido. Quando a gente para observar uma brincadeira da criança, a gente consegue ver isso com muita eficiência. Quando a gente tá de olho nas crianças, eles se aventuram mais. Porque eles acreditam que se tem aquele vínculo estabelecido, você quer o meu bem. Então você não vai me deixar sofrer. Você não vai me deixar cair. E ela vai. Precisa ter este contato visual. E o brincar, gente, é o campo de pesquisa da criança. Se ela tem um objeto na mão, ou se ela tem um buraquinho na parede, ou se ela pega qualquer item na mão, ela simplesmente não vai ficar só olhando. Ela vai olhar de um lado, ela vai olhar do outro, ela vai fazer testagens, ela vai jogar, ela vai colocar coisa dentro, ela vai cutucar, ela vai explorar, e aí ela deixa, ela conserva. Passa uns minutinhos, ela volta a fazer tudo de novo. Porque o brincar da criança é a pesquisa da criança. Ela experimenta, ela indaga, ela questiona, sem falar, sem precisar verbalizar. Ela faz isso através de ações. E quando a gente percebe que a criança está pesquisando? Quando nós estamos observando. Novamente, né? A função primordial do adulto: observar, garantir a segurança da criança. Não precisa intervir na brincadeira, não deve intervir na brincadeira. E aí a gente vê, tá, mas o que a criança pode brincar? Como que ela pode brincar? No mundo. Só no mundo. Porque o mundo é um convite para o brincar da criança. Tudo que existe no mundo é um convite para brincar nas crianças, para as crianças. Qualquer coisa que tenha vida, qualquer coisa que tenha movimento, qualquer coisa que seja estática, ela vai dar um jeito de explorar, ela vai dar um jeito de brincar. E é por isso que a gente afirma novamente: crianças não precisam de brinquedos prontos. Principalmente nos 3 primeiros anos. Depois, quando ele já tiver com essa criatividade, quando ele já tiver alcançado, é lógico que a gente tem a vontade, o desejo, eles também começam a ter os seus desejos de brinquedos prontos. Mas não só brinquedos prontos. Brinquedos também que ajudem a criança a brincar, que no caso, objetos. Porque o brincar é a forma mais genuína da criança se expressar. É a forma mais genuína que ela tem de mostrar algo, de criar algo, de entregar algo. É brincando. O bebê é um indivíduo completo e ele é o protagonista do seu desenvolvimento desde o nascimento. Ele não precisa que ninguém ensine ele. Ele já vem completo. Ele já nasce berrando, colocando no mundo. Ele já tem potência desde então. Se der tempo no finalzinho, eu quero passar um vídeo rapidinho para vocês entenderem isso, desses movimentos todos. Né? O bebê, ele é um sujeito de desejos, ele é ativo, ele é capaz, ele é competente. E ele é o merecedor de que os adultos que cuidam dele, que ficam com ele, sejam munidos de afeto e de respeito. É isso que ele precisa. Mas, Sibeli, ele não precisa de amor. Quem respeita, ama. E quem ama, respeita. Então, o respeito precisa vir, no nosso caso, do ambiente coletivo, antes do amor. E no caso de vocês, pais, depois do amor. Porque vocês amam, por isso respeitam. Nós respeitamos, por isso amamos. A gente só inverte as posições.
mas a gente tem o mesmo objetivo, o objetivo central da criança. E como dissemos de vínculo, né? A criança, ela precisa desse vínculo consigo mesmo, ela precisa desse vínculo com o outro, ela precisa desse vínculo com o ambiente. O quanto é importante a gente observar a criança quando nós levamos a criança em um ambiente diferente. Muitas vezes ela chora. Por quê? Porque ela ainda não criou vínculo com aquele espaço. Ela não sabe o que tem ali. Ela não sabe o que tem depois daquela porta. Teve um momento mágico no nosso berçário que ficou marcado para nós para a vida inteira. Nós ficamos fechados 7 meses. E lá em setembro do ano passado, nós resolvemos, né, abrir para fazer o acolhimento com as famílias. Uma família de cada vez. As meninas receberam no berçário. A Gia, a Shiva, receberam no berçário. E aí eles ficaram super receosos para entrar. E a partir do momento que eles passaram por aquela porta, eles começavam a olhar os ambientes. E eles filmavam tudo. Eles olhavam tudo. Gi e Shiva estão aí de prova, né? E a partir do momento que eles reconheceram o ambiente, tudo mudou. Tudo mudou. Por quê? Eles esqueceram? Não. Mas para uma criança de 7 meses ficar 7 meses em casa faz toda a diferença. Para uma criança de 1 ano ficar 7 meses em casa fez muita diferença. Mas ele reconheceu aquele ambiente. Ele reconheceu aquele território. E ele estava ali. E ali tudo mudou. Ele precisa criar vínculo também com os objetos. E cada objeto que ele entra em contato, ele vai explorar. A Rosa, quando entrou na sala do B1, não quis mais sair. Ela claramente reconheceu a sala que era dela. Exato! E ela não se deu conta que ela cresceu, que ela já era de outra sala. Mas foi a referência que ela deixou antes de partir. E aí a criança também precisa criar esse vínculo com o objeto, para que ela explore. E é por isso que ela faz as experiências com o objeto. É por isso que muitas vezes ela quebra. Porque ela quer ver o que tem dentro. Muitas vezes ela joga e a gente fala, a criança está me irritando, fica jogando toda hora. A criança não sabe o que é irritar ainda. Fiquem em paz, é exploração. Ela está aprendendo a lei da gravidade. Ela está experimentando, experienciando. Então, ela precisa do vínculo com ela, do vínculo com o outro, do vínculo com o ambiente, do vínculo com o objeto. Ela precisa do vínculo com a natureza. A gente consegue perceber, gente, crianças lá do ensino fundamental, que quando a gente leva na pracinha, tira o sapato da criança para ela pisar na areia, a criança se crispa. Com 7, 8 anos. Porque não teve referência com natureza. E a criança precisa estabelecer esse vínculo com a natureza também. Porque a partir daí, ela começa a respeitar a natureza, o meio ambiente e criar reverência por tudo que a natureza nos proporciona. Ah, mas eles não têm ideia ainda. Mas é agora que é plantado, para que ele seja um grande defensor lá na frente. E a criança precisa estabelecer vínculo com a cultura a qual ela é inserida. Por isso que é extremamente importante contar a história de vida de vocês para as crianças, mesmo pequenininhos. É uma delícia ver vó e vô aí, né? Vó e vô são maravilhosos para contar histórias. Conta para Rosa como que vocês chegaram nesse mundão, né? Como que a família de vocês veio parar aqui? Mostra através de desenhos,
né? De repente a família veio de navio, veio de avião, veio como? Conta pequenas histórias, mostra ilustrações. Para quê? Para que ela se sinta pertencente a uma cultura, a cultura a qual ela pertence. Isso é extremamente importante. Mas tá, Sibeli, você está falando tudo isso, mas afinal, como brincam os bebês? Quais são os primeiros brinquedos? Como tudo isso acontece? Vamos lá. Primeiro, o bebê brinca na posição que ele já domina. E quando muito pequenininho, com 1, 2 meses, qual é a única posição que o bebê deve dominar? Deitado. Deitado de barriga para cima. Essa é a posição que ele tem que dominar com tão pouquinho tempo de vida. E é o respeito que nós adultos temos que dar para essa criança. Respeitar o que ela já tem condições de dominar, que é a postura horizontal. E aí o que acontece, né? A movimentação intencional dos olhos. Neste momento, bebezinho de barriguinha para cima, olhinhos. Olho para cima, olho para baixo, olho para um lado, olho para o outro. E só aqui, no seu campo de visão. Só aqui. Aí ele vai aprimorando isso. Junto com os olhinhos, ele já consegue levar o pescoço. Ele já leva o pescoço de um lado, já leva o pescoço do outro. Então, a sua visão já dá uma amplitude. Ele já consegue enxergar um pouquinho mais. E aí, o que a gente pode fazer com a criança, então, nesse momento? A gente pode levar a criança para colocar numa esteira, num colchonete, debaixo de uma árvore. E a criança vai ver o balançar das árvores. Isto é fantástico para a criança. Ela pode ver a movimentação das nuvens no céu. Ela pode ver um passarinho ou outro que pode passar ali voando. Ela começa a ter percepção e sensibilidade de sons, de cheiros, de movimentos, coisas que façam sentido e coisas que são reais, diferente de um mobile em cima do berço. Porque o mobile é lindo pro adulto, que enxerga o bichinho como um todo rodando. A criança só enxerga o bumbum do bichinho. Não é uma visão agradável para a criança. Então, quem criou o mobile não pensou na posição do bebê, e sim na posição do adulto. Porque é aquilo que a gente falou lá no começo. Tudo vai depender da concepção de criança e de infância que eu tenho, das referências que eu tenho. E eu vejo através do olhar do adulto. E muitas vezes eu preciso me colocar na posição da criança. Enxergar como ela, pensar como ela, agir como ela. Para que a gente consiga compreender esse universo e respeitar esse universo. Depois disso, a criança começa a descobrir as suas mãos. E aí a gente chega no primeiro brinquedo da criança, que é o próprio corpo. O primeiro brinquedo da criança é o próprio corpo. Ela não precisa de outros brinquedos que tem som, que tem luz, que tem barulho, que tem movimento, que tem treme-treme, que tem absolutamente tudo. Ela precisa ter momentos para descobrir o seu próprio corpo. Ela começa a descobrir as mãozinhas e ela começa a mexer involuntariamente. E de repente ela faz algum movimento e ela pensa: ops, fiz alguma coisa aqui. E aí ela repete o movimento. E na repetição ela começa a ter movimentos intencionais e coordenados. E ela, de repente, ela começa a descobrir a outra mãozinha. E ela começa a juntar uma mãozinha na outra. E depois ela começa a descobrir os pés.
E ela começa a ter a noção do corpo todo. Aí, neste momento, em torno de 2, 3 meses, que a criança está nessa fase de descoberta das mãozinhas. Aí, quando a gente perceber que ela já tem esse domínio das mãos, a gente pode começar a ofertar algo para ela, para estimular que ela reconheça ainda mais o seu corpo. A gente não acredita em estimulação precoce, mas a gente acredita em estimulação dentro do desenvolvimento da criança, dentro do que ela pode. Percebemos que ela está já com esses movimentos coordenados da mãozinha, a gente vai oferecer para ela o lenço, que a Gi trouxe ali para a gente, para mostrar para vocês. Um lencinho, a gente chama de lenço picleriano, é um tecido vermelho de bolinhas brancas no tamanho 35 por 35 centímetros. Esse lencinho a gente vai colocar na lateral da criança a 20 centímetros mais ou menos do ombro dela. Para quê? Ela já tem o movimento dos olhos. Ela já consegue locomover a cabeça. Ela já descobriu as suas mãozinhas. Então, eu coloco o objeto no ombro, a tendência da criança virar o rosto, levar as mãos para buscar. No que ela leva as mãos, ela já começa, opa, de repente, eu consigo me virar um pouquinho. Então, você proporciona momentos para que a criança desenvolva os seus próprios movimentos por si. A gente não vai virar a criança, a gente vai propor desafios para que ela se vire sozinha. E aí a gente estuda e a gente se aprofunda, porque neste momento não é qualquer objeto que a gente pode oferecer. A gente pode oferecer um lenço, porque é leve, se cair no rostinho, ela consegue tirar, e ela consegue, a criança não tem movimento de pinça ainda. A pega ainda está muito primata. Então, ela consegue passar mãozinhas por dentro do lenço, mãozinhas por fora. Ela consegue manusear esse lenço. Outro tipo de brinquedo que a gente pode dar neste momento, argolas. Hoje a Gi está muito equipada. Argolas. Então, a gente também pode deixar na altura do ombro da criança essas argolas, para que ela também pegue. Isso não depende de pinça. De repente, vai enroscar num dedinho dela. E ela vai ter que ter essa destreza para tirar. De repente, vai encaixar na mãozinha. E ela vai ter essa destreza de tirar. Então, objetos leves, objetos que a criança consiga movimentar. Depois disso, né, por volta de 6 meses, mais ou menos, ela começa, né, a ter esse movimento de virar, a esse movimento de buscar algo, e ela começa a atingir a verticalidade. Ela começa a querer se levantar, a querer ficar ereta, a querer sentar. E por ela mesma. Porque aquilo que a gente já falou lá na motricidade livre, a partir do momento que ela vira, ela tem esse apoio para ela se sentar e para ela deitar. Então, ela já tem esse domínio. Então, a gente começa a ampliar a oferta de brinquedos neste momento. Neste momento, a gente pode dar as bacinhas de alumínio e de plástico. A Gi tem ali para mostrar para vocês. Olha, gente, ela montou um território brincante. As bacinhas. O alumínio é perfeito, porque ele faz barulho, ele é leve, ele dá o reflexo da criança. Então, ela tem várias possibilidades de exploração. Neste momento, a gente pode ofertar os potes plásticos. Já viram a criança quando vai na casa da avó, vai na cozinha da mãe, que ela tira tudo do armário? Este é o momento, gente. Então, ela tem ali os potes. Um objeto que também é leve é a bucha. E ela tem uma textura super bacana
para a criança explorar. E a gente oferece também objetos com furos, para que ela também consiga sentir essa textura com os dedinhos. E a gente vai ampliando a oferta, né? Neste momento, qual é a função do adulto? Observar quais são as preferências da criança. A gente está mostrando ali uma infinidade de possibilidades. Pilão. Vocês percebem que não tem nenhum brinquedo? São só objetos. Ali a madeira já tem outro som, diferente do alumínio, diferente do plástico, diferente da textura da bucha. O pregador, que às vezes vai enroscar no dedinho, e aí ela vai ter que dar um jeito de tirar. E quando ela chorar, o adulto vai observar e vai falar: como a gente pode resolver isso? Não tirar do dedinho dela, mas dar condições para que ela consiga descobrir isso. Aqueles rolinhos de papel que a gente está mostrando que também é leve, que também é de fácil manuseio. Agora sempre tem pregador espalhado pela casa inteira. Agora você entendeu, né, Jana? Por que dos seus pregadores? Lá no solar, no ateliê das crianças, todos os dias tem varal para eles, né? A Shiva e a Meire montam ali o varalzinho para esperar as crianças. Então, eles têm essa possibilidade, né, do pregador. Então, o papel do adulto nesse momento é identificar o que a criança tem mais afinidade de objetos e ampliar as ofertas cada vez mais. Por que isso? Pode falar, Malu, pode falar. A Rosa, ela pega os pregadores, mas ela vem e põe na roupa da gente. Ela vem, e ela prende bonitinho. Sabe, assim, um do ladinho do outro. Então, até essa ela já tem muita ela já sabe, né? Ou então, sim, a mãe dela ela já tem trabalho escravo, tá menina para estender roupa, no mínimo. Oh, meu Deus! Eu acho que ela tá treinando na escola, viu, Malu? Porque lá ela tem os paninhos para estender no varal todos os dias. Ah, então tá. Então é isso. Por isso que ela sabe. Ah, então tá Jana, bom. te defendi, hein? Ah, ela deve ter. A Rosa deve ter acordado. Não, ela super me ajuda a deixar o trabalho de estender roupa mais demorado. É a melhor ajuda. Mas eu adoro, ela gosta muito de pregador. Sim, e é desde pequenininho que eles também já vão se interessando a fazer os trabalhos da casa, né? A ajudar nos trabalhos da casa, que é muito importante desde pequenininho. Então, se no começo da vida ali ele tá com a mamadeira, se ele já consegue segurar essa mamadeira e levar até a pia, que seja no seu colo, é extremamente importante que ele faça esse movimento, para que ele também crie esse sentido de pertença da casa, pertença do ambiente, crie vínculo com o ambiente, crie vínculo com o objeto. Então, é extremamente importante que ela já ajude, né? A criança já ajude desde pequenininha. E quando eu digo ali, né, que os profissionais, que os educadores, eles observam o que a criança tem mais afinidade para ampliar a oferta, por quê? Quanto mais complexa a brincadeira, mais complexa a estrutura de pensamento e desenvolvimento cognitivo do bebê. Então, olha só, gente, não dá para deixar objetos o tempo todo muito fácil para eles. A gente tem que colocar desafios, porque quanto mais complexa a brincadeira, mais complexa a estrutura de pensamento. O que eu vou fazer com isso? O que eu posso criar com isso? E a criança também precisa da repetição. E é por isso que a gente deixa os nossos ateliês, o solário, as salas montadas com os mesmos objetos durante uma semana. Por quê? Porque talvez hoje o Matheus, ele vai ali brincar com a bucha. E ele fez uma certa exploração com a bucha. Amanhã ele pode voltar e testar uma nova possibilidade com a bucha. E na quarta-feira ele pode pegar o cone e colocar dentro da bucha.
e testar uma nova possibilidade. E, de repente, na quinta-feira, ele volta a repetir o que ele fez na segunda-feira. Várias formas de experimentar os mesmos objetos. E isso é extremamente importante. E as crianças, elas passam por algumas etapas de brincar. A primeira etapa que a criança passa é o de coletar. E nesta fase é super importante e interessante que tenham bacias, que tenham cestos e até mesmo sacolinhas de supermercado. Porque ele sai coletando tudo e quer colocar tudo dentro. Não sei se vocês já perceberam isso nas crianças. Eles saem coletando, colocando tudo dentro. E não se preocupam com ordem, com cor, com nada. É coletar. Muitas vezes coloca tudo dentro, depois pega a sacolinha e ainda chacoalha para cair tudo. Né? Ou pega, coloca tudo dentro de uma bacia, daí você fala, ufa, juntou todos os brinquedos. Daí daqui a pouco ela, e vira tudo. Então essa é a primeira fase. A gente começa a perceber que a criança está tendo noção dessa brincadeira. Primeira fase, coletar. A segunda fase é categorizar. Então eles vão categorizar ou por cor, ou por forma, ou por modelo. Eles vão começar a separar as coisas. Quando eu lembro do meu filho, né? Hoje está com 12, mas na época era aqueles carrinhos Hot Wheels, né? E ele categorizava tudo por cor. Aqui só as caminhonetes, aqui só os carros baixos, aqui só os vermelhos, aqui só os amarelos. E ele formava filas imensas de carrinhos, porque está na fase de categorizar. E aí, fazendo um parênteses, né? Neste momento, muitas pessoas ficam preocupadas, porque a criança começa a organizar tudo e acaba achando, nossa, é uma característica de autismo, meu Deus do céu. Não, é uma fase do brincar. Se for só isso, né? Não é momento de preocupação agora, é uma fase do brincar da criança. E depois disso, ela vai para a fase da construtividade. E aí ela vai empilhar tudo. Tudo. Vai empilhando, 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 né? Aí cai tudo. Daqui a pouco empilha, 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 empilha e cai tudo. E como ela tá nessa fase de construção, de empilhar, ela também começa a subir nas coisas. Porque também faz parte dessa fase de desenvolvimento. E aí ele começa a construir coisas com caixas. O que a gente pode oferecer para as crianças nesse momento? Caixas de todos os tamanhos, potes de todos os tamanhos, cones de todos os tamanhos, porque tudo ele vai construir. Isso acontece mais ou menos em torno de 2 anos. Isso é nítido quando a gente vê no Infantil 1. A sala do Infantil 1 é um território de construtividade. Né? E logo no início desse ano, as crianças já fizeram uma reunião entre eles para desvendar o mistério, né? Porque eles tinham daqueles cones cor-de-rosa que vocês estão vendo ali no território de brincar da Gi, né? Eles tinham um monte e eles começaram a empilhar. E aí passou da altura deles, eles não conseguiam empilhar mais. E um olhou para a cara do outro, né? Nem todos são verbais ainda. E tipo, o que nós vamos fazer? E agora? Não dá mais. Aí uma das meninas foi lá, saiu e fez assim para eles. Pegou a cadeirinha, subiu na cadeirinha e fez assim, ó, me dá mais, quero mais, né? Então, olha só, né, a resolução de problemas que as crianças fazem numa simples brincadeira. A gente já começa a trabalhar ali com a criança, trabalho em equipe, resolução de problemas, conflitos, como eu vou resolver isso? E, afinal, né, o que são os brinquedos, então? Se a gente está falando só de objetos, o que são brinquedos? Tudo aquilo que a criança utiliza para brincar. Todo objeto é brinquedo durante a brincadeira. Todo objeto é brinquedo durante a brincadeira. E aí existem os brinquedos prontos e os brinquedos que eles usam na hora da brincadeira. E um detalhe super importante, né? Nunca coloque o brinquedo na mão da criança. Nunca. Disponha os brinquedos, quanto maior a complexidade, maior a estrutura de pensamento. Disponha os brinquedos, de preferência longe da criança, para que ela vá até
a prateleira e escolha o que ela vai brincar. Intuitivamente, o que eu estou trabalhando com essa criança? Você precisa ser proativa, eu acredito em você, você é competente o suficiente, vai lá e faça suas escolhas. Eu estarei aqui, mas eu não vou fazer por você. Eu vou deixar para você. Então, isso são detalhes extremamente importantes e que na ânsia de amar, a gente quer fazer tudo por eles. Na ânsia de amar. Não é errado. É o desconhecido. A gente acha que está fazendo o melhor por eles. E aí, quando cresce, chega lá na fila do McDonald's e ele não sabe escolher entre os 10 lanches que tem lá, porque ele fica na dúvida. Fala, ai meu Deus, e agora? Ele ficou o tempão todinho na fila, chega lá na hora e ele fala, meu Deus, o que eu quero agora? Ou quando ele estiver fazendo uma entrevista de emprego e, porventura, ele passou em 2 seleções, ele não vai ter critérios para saber qual ele vai escolher. Ou na hora de escolher um curso de uma faculdade. Então, são pequenos erros que a gente comete com os pititicos que reflete lá na frente e a gente não sabe por quê. E é por isso que eu falo de novo, eu acredito nessa geração que está vindo. Posso fazer uma pergunta? Olha, claro, claro. Eu não sei se tem muito a ver com isso. Eu não costumo, isso é normal, barrar tanto o irmão da Rosa, que já foi pequeno, ficou com a gente, como a Rosa, com as coisas. Então, sábado ela foi no meu armário, saco de 1 quilo de arroz, que é o integral, ela pegou tudo, eu falei, gente, deixa ela. E ela foi, tirou os que tinha, trouxe para cá, depois acabou. E eu ganhei um feito de cabaça, umas Nossas Senhoras, né? A Jana, tira, Bia. Eu falei, não, eu não vou tirar, eu vou conversar com ela. Conversei, mostrei, olha que a uma ganhou, tal, olha, tem coroinha, tem não sei o que lá. Ela ficou quieta. Aí depois ela pegou e foi levar para o irmão. Aí todo mundo, ai, sabe? Aí foi aquela, foi, deixa ela. Eu sempre falo que para deixar. Aí depois de um tempo, como eu vi que o pessoal começou a ficar tenso, foi bom, então eu vou pôr lá em cima. Mas ela já não estava mais aqui na sala. Então eu quero saber, isso é certo? Eu permiti que ela vá, que a gente converse, explique que não pode ser, ou não? Então, vamos lá. Eu acho que isso depende também, né? Eu de forma alguma quero interferir na cultura, né, familiar de cada um, né? Isso não está dentro das nossas perspectivas, né, de ensino. Mas a gente primeiro precisa instruir. Uhum. Né? Até porque, por exemplo, né, na escola, todos os nossos territórios brincantes ficam tudo à disposição deles. Absolutamente tudo, né? E eles sabem que tem um momento de brincar, que tem um momento de guardar e que agora não é o momento, né? Então, a gente trabalha isso com eles, né? Eu, na minha cultura, com os meus filhos, eu sempre fui a favor de deixar absolutamente tudo como era. Uhum. Né? E assim, e instruir que não pode. E por que não pode? Sem delongas explicações. Né? Não pode porque quebra, não pode porque machuca. Uhum. Né? Sem delongas, né? Mas isso vai depender também de como é a relação dessa criança e o vínculo estabelecido com o ambiente, com o objeto e com os adultos. Uhum. Né? Então eu volto de novo lá no início, né? Tudo depende de como está estabelecido esse vínculo. Né? Então, se de repente na casa da vovó pode e na casa da mamãe não pode, isso precisa estar claro para ela. Aonde pode e aonde não pode. Tá? Porque eles têm essa condição de entendimento já. Só que pela repetição. Repetição gera ritmo, que gera rotina, que gera hábito. Então, acredito nesta sequência pensante, né, para a criança.
bom? Não sei se expliquei ou se compliquei. Não, entendi. E é exatamente isso. Eu tenho aqui vasinhos pequenininhos, que está na altura dela, por sinal, com suculentas. Logicamente, os cactos eu tiro. Eu passei por uma... Porque não é seguro. Ela vai mexer, ela vai querer... Eu não sei como é que funciona, porque eu acho que antes ela experimentavam, né, ou cheiravam as coisas da horta. Estou certa ou estou errada? Então, ela vai. Sério mesmo, eu deixei só a minha hortelã, porque eu sei que ela gosta do cheiro do hortelã. Então, ela vai. Tem uma outra coisa, olha, esse é só carinho, tá bom? Esse é carinho, olha que bonita que ela é. Eu vou explicando, assim, eu não gosto de tirar da frente da criança, mas também não fica assim, não mexe, não pega, não. Tá ali, vamos conversar, vamos ver se é isso. Tudo bem, se é uma criança espivetada, é outro departamento, né? Mas ela não é, ela é normal, ela faz. E eu achei assim, eu falei, não, eu não tenho que tirar, eu vou deixar. Tanto que os livrinhos dela de casa, quando eu sei que ela vem, já fica perto dos nossos, ela já sabe que aqueles são dela. Ela não mexe com os nossos. Isso que eu acho interessante, né? E ela já chegou a derrubar todos os livros no chão, tá? Mas, assim, eu acho que é normal, é curiosidade, eu não sei se é isso. Não estou fazendo mal, né? Não. Não estou paparicando demais. Não, aí vocês precisam entrar em acordo com os pais. Ixi. Aí para ver como que tá isso, né? Para eles, como eles Depois estão eu converso com eles. Como eles estão se sentindo com... Ah, mas a gente deixa também. Então tá tudo certo. Então, não, mas deixa, eu sei que eles deixam. Eles ficam preocupados porque aqui somos só nós dois, não tem criança. Então eles ficam com medo que vai quebrar, que vai mexer. Gente, é o que eu falo, não atirou por causa de raiva, se quebrar, quebrou. É coisa material. Gente, sabe, eu não sei explicar. Assim, eu falo, não, eu detesto, mas eu tenho umas flores artificiais, ela vai, tem umas bolinhas, ela vai. Gente, é curiosidade. Depois passa. Sim. Não passa? Sim. Então, com certeza. Eu sinceramente, eu acho que eles se preocupam mais por nós. Ai, olha, a casa do Agora, Malu, Gi, mostra para ela o cesto do tesouro, por favor. Cesto do Malu, tesouro? Um cestinho de vime, ó, um cesto de vime com muitos objetos dentro. Deixa um cesto preparado para a Rosa aí, que eu tenho certeza que ela não vai mais pegar nada da sua estante. Ela vai querer o cesto, chama cesto do tesouro, que é um cesto de vime com várias, olha lá, pincelzinho aqueles de silicone, de cozinha, tigelas, colher de pau. Ela vai amar. E isso entretém a criança, isso dá descobertas, experimentações, investigações para a criança. E aí, como ela vai estar só com você, o que você pode colocar em alguns potinhos, alguns grãos, né? Pode colocar o feijão, pode colocar o arroz, né? Para que ela faça comidinha, para que ela prepare com esses objetos, né? Isso vai fazer muito sentido para ela. Ah, legal. Tá bom? E aí, o que a gente precisa se preocupar na escolha, né, desses objetos? Com texturas diferentes, sons diferentes, pesos diferentes e cheiros diferentes, né? Certo. Então, é super importante que a gente abranja aí tudo, os 5 sentidos da criança. Então, dentro da escolha também dos objetos do cesto do tesouro, é importante que a gente consiga atingir os 5 sentidos da criança. E como escolher, né? Por exemplo, eu vou dar algumas sugestões. Bebês que ainda não se deslocam. O bebê que ainda está aprendendo a sentar, ou fica só deitadinho, o que a gente pode oferecer? Paninhos, argolas e buchas, que são leves, né? De diferentes texturas e não oferece perigo. Bebês que já se deslocam, não precisa andar, mas que ele já consiga engatinhar, consiga sentar. A gente pode oferecer as tigelas de metal, as tigelas de plástico, as tigelas de madeira, os potes e peneiras, o pilão, a colher de pau e os objetos com furo. A gente gosta de dar sempre um alerta em relação, geralmente, é a primeira coisa que dão para as crianças. E isso não é legal, bola. A gente só oferta bola para criança
quando ela já é capaz de correr atrás da bola. Quando a gente oferta a bola para uma criança que ainda não se locomove, a gente passa para ela um sentido de incompetência. Porque ela não consegue ir atrás, porque ela sai rolando e a gente não consegue, e o bebê não consegue recuperar. Então, ele sempre vai depender do adulto. E a gente quer bebês autônomos, não bebês dependentes. Então, a partir do momento que a criança começou a andar, que já consegue ter uma marcha equilibrada, a gente oferece a bola. E não só a bola de plástico, a bola igual aquelas que a Gi mostrou de fibra, a bola de tecido, a própria bola de plástico, a bola com rachaduras, a bolinha de papel, diversos tipos de bolas, para que ela também sinta essa diferença, até mesmo de velocidade. Tudo que a gente vai propor para a criança de brincadeira precisa ter teor químico, físico ou matemático. A gente precisa perceber isso que a criança está fazendo, né? Tem teor químico, físico ou matemático? Se tem, vambora. Se não tem, não tem porquê, porque tudo tem que ter objetivo. Principalmente para o brincar. E aí a gente vai falar de ambientes, né? Como precisa ser um ambiente para receber essas crianças? Primeiro, precisa ser um ambiente neutro. Vocês podem perceber lá no Berçário Pindorama, né, que todo o nosso ambiente é neutro. A gente não tem personagens, a gente não tem bichinhos pintados, a gente não tem muitas cores, são cores neutras. Por quê? Quem tem que se destacar são os bebês. Eles são a pintura principal e primordial. Eles são o foco. Uma parede toda pintada, toda desenhada, qualquer pessoa que entre vai se interessar pela parede e não pelos protagonistas. Então, se tiver que ter alguma arte na parede, que seja a arte das crianças. Que seja a produção delas. Então, ambiente neutro, ambiente seguro, ambiente sem muitas informações e um ambiente calmo. Né? E como que a gente consegue tudo isso? Meu Deus, quando o adulto está calmo e tranquilo, a criança está calma e tranquila. Quando o adulto não está bem, a criança não está bem. Eles são pura fonte de energia, gente. A nossa energia é a energia deles. E por isso que a gente tem combinados entre nós. Quando eu não estou bem, eu chamo a minha colega e falo: preciso dar uma surtada, tô saindo. Surta, respira, toma água e volta plena. Por quê? Porque eles merecem o nosso melhor. Eles merecem o nosso melhor. Então, a gente precisa entender e respeitar. E é por isso que a gente fala que primeiro a gente respeita e depois a gente ama. Porque até nisso, o respeito precisa vir em primeiro lugar. E o que pode ter nesse ambiente, né? Ele precisa ser interessante, respeitoso, pode ter cantos, pode ter almofadas, pode ter caixotes, pode ter caixa de papelão, pode ter almofadas. Por quê? Isso vai fazer com que a criança crie. Almofadas, de repente, para um descanso, para um relaxamento, para um momento ósseo, um tapetinho aconchegante. Caixas de papelão, que pode ser carro, caminhão, astronave, pode ser foguete, pode ser a banheira do bebê, pode ser o berço do bebê. Pode ser qualquer coisa. Caixotes, porque ele entra, ele sai, ele põe na cabeça, ele coloca o outro, ele arrasta o outro, ele empurra o outro. Então, tantas possibilidades a gente tem para oferecer para a criança com poucos recursos. Nós temos o privilégio de ter os implementos piclerianos que ajudam, né? Toda essa motricidade, que ajudam em toda essa brincadeira. Mas a gente não dispensa uma caixa de papelão. A gente não dispensa uma caixa de papelão, né? E móveis à altura deles, né? Que a gente coloca sempre ali no ateliê. Né? Coisas penduradas com CD, com DVD, com garrafas, garrafinhas com grãos, garrafinhas com areia, com diversas possibilidades também de texturas, sons, horta com os aromas. Então, tudo isso a gente proporciona para a criança. E aí, para finalizar, gente, e que permita um movimento com liberdade, né, gente?
E para finalizar, colocar para vocês a importância dos bebês, das crianças pequenas na natureza. O quanto mais puder levar na praia, leve na praia. Eu falo que a nossa cidade é a cidade da hora. É 1 hora de Campos, 1 hora de São Paulo, 1 hora da praia, 1 hora de Minas, 1 hora de todos os lugares, né? Nós estamos muito bem localizados aqui, né? Eu sei que nós estamos em época de pandemia, que a gente não pode fazer muitas coisas dessas, né? Mas algumas possibilidades que a gente tem é deixar essa criança com o pé no chão, pisar na areia, pisar na grama, pisar na terra, pisar na lama, né? E essas experiências, elas não têm que vivenciar somente na escola. Porque o maior vínculo afetivo das crianças são com vocês. São com vocês. Se elas já exploram com a gente desta maneira, vocês não queiram saber com vocês o que elas são capazes de fazer. Areia, mar, a onda batendo no pezinho, grama, floresta, graveto, folhas. Isso tudo é extremamente interessante, né? A gente cria, né, possibilidades ilimitadas para a criança, amplia a capacidade cognitiva, psíquica e emocional das crianças, além de mecanismos de defesa, de respeito e de reverência pela natureza. Então, a gente começa com todos esses aspectos desde pequenininhos. Então, quanto mais possibilidades a gente puder ter com as nossas crianças destes ambientes externos, que façam. E não importa a quantidade de tempo, e sim a qualidade do tempo. Que seja meia hora que você tenha, esteja presente meia hora para a criança. Que seja 10 minutos, esteja 100% presente por 10 minutos. Espero que tenham refletido um pouquinho, tenham entendido um pouquinho mais sobre o universo do brincar, que brincar não é só de boneca, carrinho, né? Que brincar existem uma infinidade de possibilidades. E vai vir sim o momento da boneca, vai vir sim o momento do carrinho, porque depois eles entram na fase dos jogos simbólicos, onde eles vão refletir a vida real. Mas isso é um pouquinho mais tarde, com uns 3 anos, vai demorar um pouquinho ali. Mas a gente tem lá a escola de pais das características das crianças de 3 anos, que vai contar tudo isso para vocês também, né? De todas essas possibilidades de jogos simbólicos que as crianças têm. Tá bom? Agora, eu quero ver se vocês têm dúvidas, se vocês querem falar alguma coisa. Estamos aí abertos. Tanto eu, quanto o Gi, quanto o Shiva, quanto o Meire, quanto o Josi. Quanto a Aline, que tá lá com os grandões, mas tá aqui apaixonadinha com os piticos. Bom, quero colocar o quanto é gostoso a gente preparar o ambiente para a criança, né? Cada atividade, cada proposta que a gente oferece para eles é muito gostoso, que a gente se redescobre também, né? Nesse brincar, né? Através da observação, né? E confesso que é difícil resistir, sentar e brincar junto, né? Que a gente, né, quer sentar, quer mostrar, brincar, faz assim, faz assado, mas a gente, realmente, o momento da gente ficar só observando, a gente percebe quanto eles são capazes, quanto eles descobrem, e o painel, assim, de possibilidades que eles colocam pra gente, assim, e quanto a gente aprecia, né? Meire e Josi também, né, quanto a gente aprecia, né, cada momento ali no berçário, né, agora tem a chegada do pequenininho, né, do B1, né, então todos os nossos estudos, todas as coisas que a gente tem aprendido, quanto a gente fica ali, olha, que legal, ele fez aquilo lá. Enfim, É verdade. é gostoso. Ô, Shiva, isso que você falou me veio à cabeça aqui. Muitas pessoas podem estar pensando, né? E quando eu vou brincar com a criança? Quando que eu posso sentar e brincar com ela? Quando ela te convidar.
quando ela te convidar, né? Enquanto ela não te convidar, não seja convidativo. Né? Quando a criança convidar, você senta e brinca, porque quando a gente senta para brincar, a gente acaba colocando as nossas regras. Né? A gente acaba colocando a nossa forma de brincar com as nossas impressões e as nossas referências. Agora, se ela te chama para brincar, senta e brinca muito. Eu vou. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só vou fazer uma parte. Ele tem o hábito de criar os brinquedos junto com as crianças. Isso já foi da parte. Ele vai, olha, tem hora que eles ficam um tempão juntos e eu nem estão lá, né? Agora, isso é certo. Com certeza. E com certeza. Que nem ele fala, né? Ele fica meio assim. Foi até ontem, terça-feira, ele foi tomar vacina, ela foi também, mas ela ficou no parquinho. Ele foi para subir na escada, falou, me dá a mão, aí ela fazia assim, mão, pedia a mão dele e ia, toda feliz. Tinha um obstáculo, ela olhava para ele, que era para ele falar que era o pé, não sei aonde, que tinha um buraco, que ele ficou preocupado. Aí ela ia, mas ela saía tão feliz, que eu falei, nossa, e tudo assim, a mão, e lá vai ela com voo. Tudo ela com voo. Mas é que o vínculo afetivo com os avós é muito forte, né, gente? É muito forte, né? A presença dos avós, existem estudos, inclusive, né, que falam sobre a presença dos avós, a importância da presença dos avós na vida das crianças. Deixam marcas profundas. É que com a pandemia ficou muito difícil. Sim. Eu acho que ficou, que nem nós notamos, até ele falou, poxa, olha que legal, ai, aqui não tem ninguém, a gente pode vir aqui de novo, porque nossa preocupação é assim, você sai com ela, um monte de gente, mesmo nós, né, mesmo de máscara, tomando, a gente fica preocupado, né, ainda não temos tranquilidade. Então, ele ficou todo feliz que ele achou um parquinho que a neta pudesse brincar. Ai, que delícia. É isso aí. Eu vou passar para vocês um pequeno videozinho para que a gente consiga agora, na prática, vivenciar tudo aquilo que nós falamos aqui. Deixa eu só ver aqui que tem algo no chat da Bárbara. E aquele olhar da criança quando descobre algo ou quando necessita da segurança do adulto que está observando é muito forte. É um vínculo muito poderoso para eles que estão se desenvolvendo e para a gente que está desenvolvendo outras habilidades enquanto responsáveis. Perfeito, Bárbara. O quanto a gente aprende também e a gente cresce com eles, né? Quando a gente se abre, né, para fazer essa observação, para estar junto. Perfeito. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar o vídeo. Provavelmente não vai ter som. Vocês estão vendo? Sim? Sim. Ah, Sim. então tá bom. Vamos lá. Bebê na horizontal, como a gente comentou. Em silêncio, né? Ele explora diferentes posições e movimentos. Olha como é importante o chão duro, para que ele também consiga ter essa sensibilidade. Opa, eu tenho um corpo. Olha as tentativas.
E um detalhe super importante, né, da roupa apropriada para os movimentos. Uma roupa que permite um movimento livre, sem que aperte. Olha quanto tempo a criança fica ali se descobrindo. E muitas vezes, com a nossa referência, a gente acha que ele precisa de algo. Olha as tentativas. Olha lá, 20 centímetros acima do ombro. Um pequeno objeto, um brinquedinho. Ó, ó. Olha o olhar agora de competência. Repetição. Primeiro movimento involuntário. Opa, consegui algo. Vou repetir. E sempre buscando o olhar do adulto. E ainda faz pose. Começa com as tentativas de deslocamento. Deixa um brinquedinho distante para que ele vá. As crianças, quando estão se movimentando, elas têm um desgaste muito grande, né? E essas pequenas tentativas de deslocamento e de engatinhar correspondem a mais ou menos a 3 horas de academia para a gente. Então, é bem exaustivo para a criança. Por isso que ela se cansa e dorme muitas vezes no meio da brincadeira. Quando ela adormece no meio da brincadeira, a gente tem certeza que ela cumpriu o ciclo. Viram experimentando ali o abdômen fazendo prancha? Encontrando os 4 pontos de apoio. E olha a qualidade dos movimentos. E vamos encontrando outras variações. Cansei. E aí, gente? É lindo? Eu acho, bem lindo. Eu fui falando, vocês foram me ouvindo também? Sim. Sim? Ah, então Sim. tá bom. Eu não consigo enxergar vocês, então não, é difícil. Mas eu sou apaixonado por esse vídeo, né? Porque ele mostra pra gente a perfeição dos movimentos, né? Uhum. E aí a gente começa a parar e pensar, fala, meu Deus, meu filho passou por tudo isso e eu nem me atentei.
nesses Também. detalhes. Imagina. Eu nem me atentei nesses detalhes, né? Imagina nós aqui. E o quanto a gente quer bebezinhos novinhos para a gente ver e acompanhar tudo isso de novo. Então, se animem aí, Jana, Tati, A Jana, Bárbara. ela me mata se eu falar animem isso. aí. Gente, conseguiram ver no vídeo tudo que a gente conversou? Na real, como é? Pensou E nisso, ali, Tati? Que bom! ali não tinha nada além do bebê deitado. Aí foi se apresentar, quer dizer, não tinha nenhuma. Esqueci a palavra. Alguma coisa para que ele ficasse atento. Não, só depois foi colocado, né? Sim. Interessante. Gente, enche de coisa. Muito bacana. Malu, Exato. e o mais interessante nessa fase é que o bebê precisa ter atenção no corpo dele, no movimento dele, né? E do quanto isso, conforme ele vai crescendo, ele vai tendo essa percepção, né, desse tônus muscular, a questão do perigo. Por isso que a gente costuma dizer, né, ou a gente ousa dizer que os bebês piclerianos, eles são mais prudentes. Por quê? Antes de subir o passo da escada, como vocês mostraram que a Rosa olhava para o vovô esperando esse sinal de aprovação, ela já observou o que ela tinha que fazer, né? Então, com isso também, a gente consegue perceber essa destreza de movimento da criança, essa prudência, né? Essa questão mesmo de observar o que tem à minha volta, né? O que eu preciso fazer para conseguir transpor esse obstáculo. Então, de fato, é muita observação e percepção do próprio corpinho. A criança se basta. Exato. E isso é muito bacana, né, Gi? Essa questão da criança se basta, porque é uma criança que não vai precisar ter coisas para se alegrar, ter coisas para se distrair, porque ela consegue estar bem com ela mesma. Né? Estamos com adultos conscientes aí. Com certeza. Lá no berçário, quando a gente vai fazer a apresentação, eu costumo dizer que no nosso berçário a criança vive, por isso ela brinca, né? Através das experiências, das vivências que as professoras propõem no cronograma, a gente tem tantas percepções, né? Porque a gente tem o nosso objetivo, e eu sempre falo isso com as meninas, né? O objetivo é nosso, mas a competência da criança, né? Então, assim, a gente projeta, a gente planeja, mas o que ele vai fazer, como ele vai executar, é de cada um, e cada criança tem a sua característica, a sua forma de explorar. Alguns são mais ousados, outros são mais observadores, mas o quanto é importante ter essas percepções diferentes, porque eles aprendem muito pela observação também. Então, eles observam para poder projetar algo. Só mais uma coisinha. Erros dos avós. Então, ela está aqui. Ai, pega lá o negocinho. Tá. Ela está brincando, pega lá o outro. E a gente vai acrescentando. Daqui a pouco ela larga tudo. Porque, óbvio, né? Muita coisa. Então, agora é uma coisinha por vez. Cansou, a gente... E ela vai buscar. E ela sabe onde tem. O divertido é que ela já sabe onde tem. Perfeito, gente. É isso que é bacana, né? Os nossos bate-papos, porque a gente se desconstrói. Até porque, Malu, a gente precisa lembrar, né? O papel do adulto não é invadir o espaço da criança, e sim ser convidado pela criança. Se a gente partir desse pressuposto, a gente vai começar a observar bem mais do que falar e intervir, né? Orientar, porque a criança, na verdade, nós adultos, nós somos coadjuvantes, né? A criança, na verdade, ela é o protagonista da sua história e do seu brincar. Tudo bem, vamos melhorar. Vamos juntos, porque nós estamos todos aqui como aprendizes. Com certeza. Bom, meninas e meninos, é isso que a gente tinha para passar para vocês hoje, né? E sempre lembrar, né, que os primeiros anos são para sempre.
né? Então, que a gente possa investir muito, né, nessa primeiríssima infância, que a gente possa curtir muito, observar muito, né, e interagir muito quando convidado com essas crianças. Tá bom? Contem sempre com a gente, porque a gente conta muito com vocês. Ok. Tá bem? Uma ótima noite para vocês. Gratidão pela presença. Imagina. E até a próxima. Um beijo Deus grande. Quiser. Aguardando tchau, tchau. o próximo convite. Tchau. Tchau. Tchau.